Esse é um cenário onde nós começamos do zero. Não tinha nem mesmo o piso, nós colocamos esse piso, agora começamos a colocar os móveis, criando um cenário que contribui para a história que será contada. As coisas precisam estar no seu lugar, porque, de acordo com a história, cada item aqui tem seu papel. O ator vai passar por aqui, vai pegar algo aqui, vai se sentar cadeira, vai falar ali. Então, se as coisas estiverem fora do lugar, não contribui o cenário para a história que o autor quer contar. Sendo que não somente essa sala, mas também aquela outra sala, tudo foi criado aqui porque, na verdade, era um grande galpão vazio. Até mesmo as salas foram construídas. Mas, às vezes, nós vamos montar um cenário onde há muitas coisas já naquele lugar. Como, por exemplo, chegamos às vezes em um apartamento ou uma casa onde eles estão totalmente mobiliados, onde há moradores. E nós precisamos retirar tudo o que está lá dentro, ou pelo menos parte, porque às vezes a gente aproveita alguma coisa do que já está naquele ambiente, naquele cenário. Mas, entre as histórias da vida e os ensinamentos eternos, vamos nos conectar com a Bíblia. Eu lembro que certa vez havia um homem que tinha suas convicções, até porque ele estudou para isso. Ele dedicou a sua vida a uma crença, a uma fé, a uma religião, onde havia um Deus soberano, Deus do seu povo, mas agora surge um homem dizendo ser filho desse Deus e falando algumas coisas que de fato deixou aquele homem muito intrigado. Esse homem que eu estou falando, Nicodemos, estando tão intrigado com as coisas que ouvia as pessoas falarem de Jesus e até mesmo aquilo que ele mesmo viu do próprio Senhor Jesus em algum dos seus discursos, mexeu com aquilo que ele tinha por dentro, com as suas convicções, suas crenças, seus entendimentos, suas emoções. E na verdade, bagunçou aquilo que ele tinha alinhado de acordo com a palavra, de acordo com os ensinamentos, de acordo com aquilo que ele aprendeu, de acordo até mesmo com aquilo que ele ensinava, pois ele era mestre da lei, pois ele era um mestre em Israel. Mas esse mestre ficando confuso porque aquilo que o Senhor Jesus dizia não somente ia contra algumas coisas que ele tinha como convicção, mas também fazia ele entender que, de fato, algumas coisas poderiam realmente estarem erradas. Mas essas coisas ele tinha muita convicção que estavam certas. Então, desalinhando ele em seus pensamentos, convicções e emoções, ele decide não somente agora ouvir falar de Jesus. Ele decide não somente agora ouvir Jesus falar de longe, para um todo, mas ele vai procurar Jesus em particular. De fato, ele faz isso à noite, na calada da noite, meio que escondido, porque as pessoas que eram do seu escalão em Israel, da sua seita, que era dos fariseus, eram totalmente contra aos ensinamentos de Jesus, às pregações do Senhor Jesus, eram totalmente contra aquilo que o Senhor Jesus vinha falando, fazendo. Eles tinham, na verdade, era inveja do Senhor Jesus. Quando estudamos as Escrituras, nós vamos perceber que um dos motivos muito fortes que eles queriam matar a Jesus era por causa da inveja. E então ele vai ter com Jesus para poder tentar entender algumas coisas. E de fato era difícil ele entender, como a gente sabe que o Senhor Jesus disse para ele que era necessário nascer de novo. E ele faz até uma pergunta ao Senhor Jesus dizendo, pra gente hoje em dia, né? Essa pergunta, ela parece tola, parece boba, né? Porque ele diz assim, "Ué, nascer de novo? Como? Será possível eu voltar ao ventre da minha mãe?" Então hoje em dia essa pergunta, né, parece ser uma pergunta boba, mas para a época não, porque ninguém havia dito isso antes. Não havia ninguém que instruísse alguém a nascer de novo. Ressuscitar é uma coisa, agora nascer de novo é outra. E a forma em que nascia na época é a mesma que nasce hoje. Nasce do ventre de uma mulher. Então, para a época, era muito difícil, muito diferente de hoje, porque nós já ouvimos muito falar sobre isso, sobre esse novo nascimento, o batismo nas águas, né? De uma nova mentalidade, um espírito novo. Fácil hoje a gente entender, mas para a época não. Então ele pergunta ao Senhor Jesus, é possível voltar ao ventre da minha mãe? Né? Mas na verdade, o que ele foi ter com o Senhor Jesus era arrumar as coisas que estava desalinhado dentro dele. Porque ele tinha convicções, emoções e entendimentos que, ao ouvir falar de Jesus, ele começou a desalinhar. E ao ouvir Jesus falar de longe, não conseguiu alinhar totalmente. Então ele foi ter um particular com o Senhor Jesus para conseguir arrumar, alinhar todo o entendimento, as emoções, as convicções. Você e eu podemos ouvir falar de Jesus. Podemos ouvir
até mesmo Jesus falar de uma forma no coletivo, para a humanidade, para um grupo de pessoas onde nós estamos incluídos. Mas existem situações no cenário da nossa vida que só vai se alinhar com aquilo que nós iremos viver quando nós tivermos um particular com Ele. É preciso, através dos diálogos com o Espírito Santo, nós começarmos a entender algumas coisas, porque existem verdades de ontem que hoje já não são mais. E existem verdades de hoje que amanhã podem não ser mais verdades. Convicções e algumas coisas que vão mudar em nós farão todo sentido, porque quando alguma coisa muda, tudo muda. E o cenário da nossa vida, ele precisa mudar, a começar por dentro de nós, porque o externo, ele é o reflexo daquilo que já mudou dentro de nós. É isso. Então, vamos ter um diálogo com o Espírito Santo. Vamos procurar a Jesus, assim como Nicodemos procurou a Jesus. Nós vamos procurar a Jesus Cristo através do Espírito Santo. Vamos ter um diálogo com Ele acerca das nossas emoções, acerca daquilo que nós estamos convictos, não somente das nossas dúvidas. Senhor Jesus, eu tenho certeza que é isso. Mas o que o Senhor me disse? Senhor Jesus, me ensina a nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Senhor Jesus, eu não quero somente um batismo no Espírito. Eu quero batismo no fogo. Eu quero ser totalmente alinhado. Porque não adianta nós somente buscarmos a Cristo em parte. Nós estarmos servindo ao cristianismo em parte. Onde nós estudamos a palavra, onde nós nos dedicamos à obra, onde nós temos caridades, onde nós perdoamos, onde nós fazemos um monte de coisas. Que legal! Mas às vezes falta o batismo no fogo. E o batismo no fogo não é somente passar por uma aprovação, mas é de fato ter um caráter moldado. E às vezes o caráter só vai ser moldado mediante uma pressão, uma dificuldade. Lá nós vamos provar o caráter, onde às vezes não vai ser uma pressão, mas vai ser uma facilidade, uma porta aberta, um caminho novo que não foi aberto por Cristo, que não é um caminho de Cristo, mas é um caminho de facilidade onde a serpente está dizendo algumas coisas para poder tentar te iludir. Então cuidado, porque o seu caráter também precisa ser moldado. Que o cenário da sua vida seja totalmente alinhado para aquilo que o autor quer que você viva. É isso. Não adianta, às vezes, uma mobília estar fora do lugar, um móvel. Se você precisa passar por esse caminho, se você precisa parar ali, se você precisa fazer algumas coisas. A diferença daquele que monta o cenário para aquele que escreve a história é que ele está lá na frente. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe bem mais. O autor, ele sabe por que está na planta, que eu devo colocar aquela mesa ali. E o Senhor Jesus, ele sabe porque algumas coisas precisam mudar aqui, porque algumas coisas precisam mudar aí. Mentalidade, emoções, decisões, convicções, tudo precisa estar alinhado com a vontade do Pai. O cenário da nossa vida, o cenário que iremos viver, precisa começar a ser construído aqui dentro, aí dentro. Beijo no seu coração, graça e paz, Deus te abençoe.